Muito bem, a gente vai estudar hoje o capítulo 3 e 4 de Josué, especialmente o 3, que trata da travessia do Rio Jordão para a entrada na terra prometida. E eu quero já garantir que você vai se surpreender. Eu acho que tem coisas que você não imaginava que era assim, nessa história. E a gente vai ver agora se eu estou certo ou não, tá bom? Depois, no final, se eu estiver errado, você me fala. Então, vamos ler o texto? Está aqui projetado, você pode acompanhar. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem-a à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Eu acredito que é muito bom a gente ler textos longos assim, como eu já disse algumas vezes aqui brincando, mas é verdade, que se essa aula for uma porcaria, pelo menos vocês leram a Bíblia, né? Então já valeu. Vamos falar um pouquinho de Josué. Josué é o homem usado por Deus para substituir Moisés. Uma tarefa nada fácil, né, irmãos? Uma tarefa dificílima. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo hebreu e era uma liderança espiritual e administrativa ao mesmo tempo. Josué era o homem que falava diretamente com Deus, ouvia a voz de Deus
e assim guiava o povo e também administrava todo o exército. Ele era uma espécie de juiz que julgava os conflitos e também era o grande estrategista de guerra. Josué, na verdade, era um soldado experimentado que liderava os guerreiros de Israel em todas as batalhas. Ele foi preparado para esse tempo como discípulo de Moisés, ele foi preparado por Deus, haja visto que ele viu tudo o que aconteceu com o povo até então, ele presenciou tudo de perto, ele viu o que deu certo, o que deu errado, ele viu os pecados do povo, enfim, ele estava, segundo Deus, estava pronto para assumir este posto. Também eu quero destacar aqui quem eram essas pessoas que chegaram nesse ponto da história. Aqui é a vez dos filhos. Depois que o povo murmurou contra o Senhor e os espias infamaram a terra, trazendo medo ao povo, lembra da história? Moisés comissionou 12 espias que foram ver a terra, e eles voltaram em parte dizendo a mesma coisa: é uma terra maravilhosa, mana leite e mel, as uvas são enormes, né, tudo maravilhoso, mas 10 espias disseram assim: só que é uma terra que devora os seus habitantes, e nós não vamos ter vida fácil lá. E eles trouxeram medo ao povo por causa disso. Apenas Josué e Calebe disseram o contrário, assim: não, Deus nos enviou, nós vamos na força do Senhor e nós seremos vitoriosos. E esse medo que esses 10 trouxeram ao povo trouxe incredulidade, e por isso então Deus os fez peregrinar no deserto por 40 anos, até que toda aquela geração morresse. O deserto foi um cemitério de gente que não creu em Deus. Se a gente imagina que haviam até aquela altura da história aproximadamente 3 milhões de pessoas, uma geração inteira morreu, para que agora sejam poupados apenas os que tinham 20 anos de idade, nesta ocasião, quando os espias voltaram. Só que, por conta disso, eles peregrinaram esses 40 anos. Então, quantos anos tinha essa geração aqui para atravessar o Rio Jordão? Ora, é só fazer as contas. Eles tinham até 20 anos, os mais velhos tinham até 20 anos. Então, soma aí mais 38, 39 anos, eles tinham 59 anos, 58 anos. Era a idade deles aqui. E aí também entrou Josué e Calebe, pois eles confiaram no Senhor. O Rio Jordão era um obstáculo natural significativo, importante. Na época da colheita, como o texto diz, as suas águas eram abundantes e poderiam parecer intransponíveis. Bom, a gente viu esse mês, final do ano, esse mês, como ficou o rio Piracicaba, né? É interessante que o nosso rio mesmo, na época da seca, dá quase para atravessar a pé. Em alguns pontos dá para atravessar a pé. Nós já vimos isso. Mas na época da cheia, só de boia. E é hoje, né? O passeio de boia é hoje, né? Não vá, viu? Isso é loucura. Para atravessar o rio, o nosso rio, a pé é impossível. Assim também era com o Rio Jordão nessa época. Mas a travessia do rio é um cumprimento da promessa de Deus ao povo de Israel. Deus falou que isso ia acontecer, Josué 3, 7 e 8. Deus diz a Josué que por meio dessa ação sobrenatural, ele exaltaria o nome de Josué diante do povo, e que eles saberão então que o Senhor está com ele, assim como esteve com Moisés. Uma coisa interessante é que Josué precisava de credibilidade. Ele precisava que o povo confiasse na sua liderança. E eu quero fazer uma analogia aqui comigo mesmo. Quando eu comecei a ser pastor aqui, eu fui pastor por 11 anos, pastor auxiliar do pastor Elias Neves de Souza.
um grande amigo, um pastor muito querido, marcou profundamente a vida da nossa igreja. Até hoje a gente vê ainda bênçãos que são resultado do ministério dele aqui. Eu sei disso e eu louvo a Deus pela vida dele. Mas eu fiquei 11 anos como auxiliar, e quando foi para decidir se eu seria o pastor titular depois que ele saiu, foi mais ou menos assim. Eu e a Juliana ficamos lá no salão social e a igreja em assembleia aqui. Nós lá esperando para ver qual fumaça ia sair na chaminé, para ver se ia ter uma nova liderança ou não. E aí a igreja aprovou e eu então comecei o ministério titular aqui. A princípio sozinho, depois de quase 2 anos veio o pastor Marcelo, depois o pastor Josimar, né? Mas o meu ministério, assim, impondo o meu estilo, o meu jeito, demorou mais ou menos uns 5 anos para pegar, até que as pessoas começassem a me ver como pastor da igreja mesmo. Isso acontece quando há uma substituição de liderança, e aconteceu também com Josué, porque afinal de contas, Moisés não era pouca coisa, né, gente? Era um líder impressionante. Até hoje é considerado o maior líder hebreu. Se você lembra, na transfiguração, quem foi que apareceu lá com Jesus? Moisés e Elias, o maior dos profetas, né? E o maior líder de Israel. Não foi Josué que apareceu. Então, para a gente ver o tamanho da responsabilidade que recaía agora sobre os ombros de Josué. Isso é bom a gente lembrar, para a gente entender também o trabalho que ele fez diante de Deus. E aí, continuando a história, no versículo 5, Josué dá uma ordem que resume os pré-requisitos para Deus usar seu povo e para que ele libere seus milagres diante deles. E ele diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se. Essa palavra é uma palavra interessante, porque ela deve ser a expressão santifique-se deve ser traduzida por limpem-se, purifiquem-se, ou até mesmo alegrem-se. Mais diretamente, ela tem a ver com um ritual de purificação. Então, quando os sacerdotes e o povo de Deus ia prestar culto ao Senhor, ou ia levar um carneirinho para ser sacrificado, eles tinham que se purificar, lavar as roupas, lavar o corpo, não podia tocar em animais mortos, e uma série de prescrições. Tudo isso está dentro dessa expressão aqui. Mas eu gosto de pensar também que era um momento de alegrar-se. Alegrem-se, porque o culto tem que ter santidade, mas tem que ter alegria também. Então, alegrem-se, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês, entre nós. E no contexto aqui é uma ordem para que eles não cometessem também o mesmo pecado que fora cometido por seus pais, da incredulidade e da murmuração. É importante destacar que eles estavam aqui, diante do rio, diante de algo desconhecido, o que exigiu para essa geração uma fé nova também. Algo novo exige sempre uma fé nova. E Deus deu algumas ordens. Que ordens foram essas? Primeiro, deu ordens ao povo. Olha, vocês vão seguir os sacerdotes, numa distância de 900 metros, vocês devem se santificar, limpar as vestes, limpar o corpo, vocês devem crer. Ordens específicas ao povo. Deus deu algumas ordens aos sacerdotes, aos levitas. Vocês vão colocar a arca do Senhor sobre os ombros, vocês vão andar numa distância de 900 metros do povo, para que o povo veja qual caminho deve ser seguido, e vocês vão entrar no rio.
mesmo sem ver a água baixar. Os estudiosos dizem que eles não apenas colocaram os pés no rio, mas que eles entraram até a água bater no pescoço e ficaram esperando a água baixar. Você faria isso? E a gente vê então a fé desses homens, mas eles obedeceram às ordens de forma exata. Depois, para também orientar para levantar o memorial, os memoriais que foram feitos, e Deus também deu ordens a Josué: oriente o povo. Josué provavelmente foi junto com os levitas, os sacerdotes, com a arca. E essas ordens, irmãos, elas visavam a glória do próprio Deus. Era para deixar claro que o milagre que estava prestes a acontecer vinha de Deus. Não tinha a ver com Josué, não tinha a ver com o povo, tinha a ver com Deus. A glória é do Senhor, mas também era para a segurança do povo, o fortalecimento da liderança de Josué e a obediência a cada uma delas era uma condição essencial para que Deus manifestasse seu poder e para que o milagre acontecesse. Ou seja, obedecer os mandamentos de Deus era essencial para que tudo acontecesse. Então, como eu já disse, os sacerdotes e Josué talvez sejam aqueles de quem mais se exigiu fé aqui, porque para Josué tinha muita coisa em jogo, e para os sacerdotes e levitas também. Imaginem vocês, se eles vão com a arca na frente, entram no rio e não acontece nada. Guardadas as devidas proporções, claro, entendo o que eu vou falar aqui, muito diferente, mas quando a gente começou a campanha da reforma aqui, nós fizemos uma reunião de liderança na sala embaixo, lá na minha sala, e nós falamos sobre o planejamento para pagar, ia ser feito em 5 vezes, né, mas que a gente ia esperar entrar um dinheiro e tal, né, para a gente se precaver. E eu falei o seguinte para os irmãos: olha, irmãos, a gente precisa se organizar, claro, nós somos uma igreja que lida com responsabilidade com os seus recursos, vamos fazer isso com responsabilidade, mas não podemos esquecer que isso aqui é uma questão de fé. A igreja existe e vive por fé. Nós, então, cremos que Deus vai nos dar os recursos. E Deus está fazendo. Deus nunca falha. Imaginem vocês eles aqui. O que aconteceria se o milagre não acontecesse? O que aconteceria se eles fossem levados pela correnteza? Seria um vexame total, né? Seria o fim do ministério de Josué e também desses homens aqui. E também sem pensar, sem esquecer que eles colocaram em risco sua própria integridade. Por isso que a fé, ela tem que ser cheia de coragem mesmo. Não existe fé sem coragem. Quero falar um pouquinho sobre essa geração que foi criada no deserto, gente experimentada no sofrimento. Você consegue imaginar o que é viver 38, 39 anos no deserto? Você consegue imaginar o que é criar seus filhos no deserto? Sem estrutura para nada? Um dia desses, eu fiquei imaginando vocês dois com seus 5 filhinhos numa viagem, ou então o Ricardo e a Gi viajaram esses dias com as crianças, né, 3 filhos. Nós hoje, a gente faz uma viagem e a gente se preocupa com uma estrutura mínima, básica, não é? Você não vai de qualquer jeito, senão é loucura. Agora, e no deserto? Já imaginou? Um calor escaldante de dia, frio congelante de noite, a criançada tudo no meio lá, brincando naquela poeira, tinha poeira para tudo quanto é lado. Já imaginaram? Como é que essa geração cresceu? Então, antes da gente
condenar essas pessoas por cada ato de incredulidade e rebeldia que eles tiveram também, e só não morreram no deserto com a outra geração, porque a misericórdia de Deus alcançou eles. Antes de condená-los, a gente tem que pensar que a vida dessa gente não era nada fácil. E o deserto foi um grande professor para eles. Sempre é, irmãos, sempre é. O tempo de deserto de nossa vida nos ensina muito mais do que o tempo de bonança. Eu tenho certeza que quando nós sofremos, nós amadurecemos muito mais do que quando tudo está bem. Então a gente precisa valorizar o tempo do sofrimento. Ao invés de a gente ficar perguntando, por que eu, Senhor, como a gente pergunta, a gente tem que perguntar, o que Deus quer me ensinar nessa situação? O que Deus quer fazer na minha vida? O deserto pode ser um grande professor. E é interessante que lá no Êxodo, quando Deus explica as razões de ter levado o povo para o deserto, e é impressionante que foi Deus que os levou para o deserto, né? Às vezes a gente pensa que a gente está sofrendo porque o diabo fez isso, ou porque alguém maquinou alguma coisa contra nós, ou porque nós mesmos erramos. Tudo isso é verdade também, acontece, mas muitas vezes é Deus que leva a gente para o deserto. E Deus fala claramente que faz isso para nos provar, para saber do que nós somos feitos, saber se nós vamos crer nele de verdade, para nos experimentar, para nos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, para nos ensinar a depender do Senhor. E Deus então foi preparando essa geração inteira, juntamente com Josué, Caleb, os sacerdotes, os levitas e tudo mais, até que chegasse nesse ponto. Essa era uma geração que não estava acostumada com batalhas, mas eles estavam experimentados no deserto. E isso, nas mãos de Deus, era o que Deus precisava para o que virá depois. Eles vão atravessar o Jordão e vão começar a conquistar a terra. Batalha atrás de batalha. Agora, como que essa gente que não tinha experiência com guerras ia vencer essas batalhas? No poder de Deus, mas na experiência adquirida no deserto. Dizem que até hoje o exército mais feroz do mundo é o exército de Israel. Que eles têm técnicas de guerra que ninguém supera, aprendidas no deserto. Deus usa todas as circunstâncias para nos ensinar. Também temos fazendo destaque aqui da presença da Arca da Aliança, que representava Deus entre o seu povo. Os sacerdotes e todo o povo tiveram que confiar no Senhor, mesmo sem ver o milagre acontecer imediatamente. Eles só deveriam obedecer, carregar a Arca da Aliança nos ombros, entrar na água até que o rio secasse completamente. Então eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se você sabe, mas como que você imagina que foi a abertura do rio? Se você viu aquela imagem que a gente viu tantas vezes na nossa infância, na escola bíblica dominical, do Rio Jordão, assim como o Mar Vermelho, aberto assim, dois lados, e o povo atravessando em seco, você viu errado. Porque o mar, ele não tem correnteza como tem um rio. Então Deus precisou abrir duas colunas, certo? No caso do rio, Deus precisou fazer uma represa só. Só que o texto, se você não é um leitor atento, você não percebeu que o texto nos conta que Deus abriu, Deus parou a água muito longe de onde eles estavam, em outra cidade. Hoje nós sabemos que foi mais ou menos a 30 quilômetros de onde eles estavam. Deus fez uma represa e a água parou. E eles entraram
30 quilômetros abaixo, no rio, esperando o rio secar. Quanto tempo demorou, será? Quanto tempo demora, será? 30 quilômetros para cima, para a água, até chegar aqui, a gente ter o chão seco para a gente andar. Eu imagino que não foi uma coisa tão rápida assim, né? Por mais forte que seja a correnteza, até que a água secasse completamente, demorou. Então, se eles entraram com a água até o pescoço, a água foi descendo até a cintura, até os joelhos, até os tornozelos, até que estivesse completamente seco e o povo pudesse atravessar. Um ato de fé tremendo para mim. Porque uma coisa é a gente receber uma promessa de Deus e imediatamente ela acontecer. Outra coisa é a gente ficar esperando anos até que ela se cumpra. Uma coisa é a gente orar, clamando ao Senhor por um milagre, e já no dia seguinte as coisas mudarem completamente. Outra coisa bem diferente é a gente ter que esperar décadas. Mas que fique claro que é o tempo de Deus e não o nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. E se Deus prometeu, o nosso papel é esperar até que tudo se cumpra, porque Deus não falha. Depois que o rio secou, Deus então ordenou a Josué que ele erguesse um memorial com pedras tiradas do rio. Só que ele fez mais que isso. Você vai ver isso no capítulo 4. Josué então selecionou um homem de cada tribo de Israel, 12 homens, cada um deles foi lá onde os sacerdotes ainda estavam com a arca, escolheram uma pedra, e lá na margem, para onde eles atravessaram, eles ergueram um memorial. E isso para quê? Para que quando os seus filhos perguntassem, o que são essas pedras, papai, mamãe? Eles dissessem, isso aí é para vocês saberem o que Deus fez por nós. Deus abriu o rio para nós atravessarmos e entrarmos nessa terra. Para que as próximas gerações também temessem ao Senhor. O segundo memorial, logo na sequência, foi coisa da cabeça de Josué, do coração dele. Porque ele também ordenou que se fizesse o mesmo memorial lá no meio do rio, onde os sacerdotes levitas estavam. Agora, isso aí era só para a glória de Deus mesmo, porque ninguém mais ia ver isso. Depois que as águas voltaram ao normal, as águas cobriram aquelas pedras. Então Josué aqui faz algo para mim muito significativo, que é levantar um memorial que nem as pessoas iriam ver, mas apenas Deus seria glorificado. Interessante isso, né? Tudo bem até aqui? Muita informação, né? Então vamos aplicar. Primeira aplicação. Não existe fé sem coragem. Não existe. A Bíblia é clara em dizer que nós, servos de Deus, nós não podemos ser covardes. Nós temos Deus, irmãos. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder de Deus. Nós precisamos ter coragem, porque não existe fé sem coragem. Muitas vezes será necessário dar passos sem que se veja o chão à sua frente. Outras vezes você terá que confiar em Deus, mesmo que não haja sinal algum de que Ele fará o milagre acontecer. Como os sacerdotes no meio do rio. Essa água vai baixar ou não vai? A fé que Deus requer de você deve impulsioná-lo a continuar em frente, obedecendo ao pé da letra tudo o que Ele disse, mesmo que as dificuldades sejam muito grandes.
por isso é que a coragem é o ingrediente essencial da fé. Fé não é fé se não houver coragem. E muitas vezes você vai precisar ter coragem para continuar crendo, para continuar afirmando diante dos outros que você continua crendo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está clamando por algo diante de Deus e a gente compartilha com os irmãos. Mas a bênção começa a demorar para vir. E a gente vai ficando constrangido de falar. Porque a gente orou e não aconteceu nada ainda. Então a gente para de falar com os irmãos. E a gente não pode ter esse tipo de covardia. Fé tem que ter coragem. Ou nós cremos em Deus, ou nós não cremos. Então, se você recebeu uma promessa de Deus, confie, creia de todo o seu coração e vá em frente. Porque Deus não falha. Segundo, viver uma vida santa, pura e reta é o segredo mais importante para agradar a Deus e, consequentemente, para receber as bênçãos pelas quais você ora e clama ao Senhor. Santifiquem-se. O povo de Israel deixou de receber muitos milagres justamente por conviver com pecados entre suas famílias. Inúmeras vezes isso aconteceu com eles. Portanto, lembre-se, de Deus não se zomba. Não adianta clamar para que Ele te responda e te abençoe, se a sua vida está acalentando pecados que o ofendem. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Eu me arrisco a dizer que muita coisa de Deus que não aconteceu na sua vida, na minha vida, na sua casa, na minha casa, não aconteceram porque nós pecamos contra Deus. Muitas orações nossas caem no vazio, não são atendidas, porque nós estamos em pecado. De Deus não se zomba, irmãos. A santidade é um ingrediente essencial para a relação com Deus. Ou nós buscamos a Deus do jeito de Deus, segundo os critérios dEle, ou nós não vamos conseguir nada com Ele. O nosso Deus não é um Deus que a gente faz o que quer e consegue tudo dEle. Não. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele nos ama, Ele é gracioso, mas Ele é um Deus justo, que ama a justiça e que ama a santidade. Então, ou nós buscamos de todo o nosso coração também sermos assim, expulsando de nós tudo aquilo que o ofende, tudo aquilo que é pecado, tirando, arrancando da nossa vida qualquer resquício de impureza, ou então a gente pode esquecer esse negócio de ser abençoado por Deus. Não vai acontecer. Não tem jeito. Ou você busca o caminho da pureza e da santificação, ou você não pode esperar que Deus te abençoe. É simples assim. Terceiro, a presença de Deus em sua vida, em sua família, em nossa igreja, é o elemento primordial para vivermos uma vida abençoada. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Eles sabiam disso. Dentro da arca, tinham elementos como o maná, que simbolizava a provisão de Deus. Mas em cima da arca era o propiciatório, que simbolizava a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Por isso é que esse povo chegou até aqui. Porque eles não mereciam, como nós não merecemos, irmãos.
É porque a misericórdia de Deus se renovava sobre eles como se renova sobre nós a cada manhã. E não é simplesmente que todas as manhãs a gente acorda vivo, então agora a gente só acordou assim porque Deus teve misericórdia de nós. Isso é também. Mas quer dizer que em cada momento do seu dia, você pode contar com a misericórdia do Senhor. Se as coisas não estão fáceis na sua casa, não estão fáceis, é verdade, mas tem misericórdia do Senhor ainda para contar. Isso não é pouca coisa. Ah, mas estou passando uma fase muito difícil no meu casamento, com os meus filhos. Então, mas não desanime, meu irmão, porque tem a misericórdia do Senhor sobre você. Todas as manhãs, elas se renovam sobre nós. Se nós retirarmos da nossa vida a presença de Deus, perdemos tudo, irmãos. De nada adiantará estudar, conquistar coisas, ganhar dinheiro, cuidar da saúde e qualquer outro esforço humano. É tudo como nada, se nós não tivermos a presença de Deus. Ou Deus está realmente no centro da sua vida e das suas prioridades, ou, infelizmente, você acabará como um derrotado e perdido. Deus precisa estar no centro da sua vida. Ele tem que ter a prioridade máxima de tudo que você for fazer. 4. Levante memoriais que contem o que Deus fez em sua vida. Passe suas histórias de fé para frente. Compartilhe sua experiência de conversão e ensine seus filhos a levantar seus próprios memoriais. Crie oportunidades para compartilhar a palavra de Deus com seus filhos e faça isso incansavelmente. Eu já contei aqui várias vezes das minhas playlists, do carro. No meu carro tem algumas playlists que eu só penso nos meus filhos. É para eles ouvirem sobre Deus. Então até faço um esforço para suportar alguns raps, alguns traps cristãos, para que eles ouçam alguma coisa sobre Deus. Não é o meu gosto, longe disso. Eu estava ouvindo ontem em casa, não sei se vocês já ouviram, o especial 70 anos de Guilherme Kerr. Quem ouviu, assistiu? Lá no Mackenzie. Maravilhoso, né? Procure lá no Spotify, no YouTube, 70 anos de Guilherme Kerr. Maravilhoso, irmãos. Mas às vezes, dependendo dos filhos, eles não gostam muito desse estilo de música que nós gostamos. Então a gente tem que fazer um esforço para que por meio da música eles também sejam alcançados. E eu não me importo muito com isso, porque música cristã para mim é música com letra cristã. O gênero musical é o que menos importa para mim. Vou dar um exemplo disso, até fazendo um parênteses aqui na aula. Talvez o disco mais importante da história da música cristã no Brasil seja De Vento em Popa. Paulão, concorda? De Vento em Popa é hiper tradicional, né? Mas é música popular brasileira. Então tem lá alguns sambinhas, bossa nova, coisa do Brasil. Quando esse disco, que hoje é hiper tradicional entre nós, se a gente cantar aqui no Way ou no Contágio, eles vão torcer o nariz. Mas quando foi lançado esse disco, primeiro que foi quase um fracasso de vendas. Mas depois, alguns pastores quebravam o disco no púlpito. Sabiam disso? Vocês sabiam que o piano foi um escândalo quando entrou nas igrejas?
porque era um instrumento de cabaré? Vocês sabiam que o órgão, o instrumento mais tradicional que se pode imaginar na igreja, era chamado de flauta do diabo? Você sabia que tinha gente que acreditava que o demônio entrava pelo fio da guitarra? E por causa disso, teve gente que foi obrigada a tocar guitarra fora da igreja, com um retorno lá para ele, com um cabo de 50 metros, jogando o som lá dentro. O som podia chegar, mas a guitarra não podia. Então, a gente precisa levantar memoriais que comuniquem Deus para os nossos filhos. Uma vez perguntaram ao pastor Russell Shedd assim: pastor Russell Shedd, por que não existem mais igrejas como antigamente? Você já fez essa pergunta? Por que as igrejas não são como antigamente? E ele falou assim, simples assim, não existem igrejas como antigamente, porque não existem igrejas para antigamente. Então, a gente às vezes se apega às coisas erradas, a questões secundárias, menores, e a gente perde uma geração inteira. Irmãos, eu não quero, como pastor nessa igreja, que nenhum dos nossos filhos se perca. Eu não estou falando aqui de vender a nossa consciência cristã, eu não estou falando da gente diluir o evangelho, longe disso. Em nome de Jesus. Mas tem coisas que a gente precisa comunicar na linguagem deles. Senão, a gente vai pagar um preço que a gente não quer pagar. Crie oportunidades para compartilhar a palavra de Deus com seus filhos. E faça isso incansavelmente, noite e dia. Porque a sua fé vai impactá-los. Se a sua fé for uma fé apaixonada, os seus filhos serão impactados. Lembra o que diz o Salmo 78, versículos 3 e 4? Na versão de Jorge Camargo, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz, e nos deu perfeitas bênçãos em Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. Nós precisamos contar às próximas gerações o que Deus fez por nós. Você precisa compartilhar com seus filhos. De onde é que Deus te tirou? Crie memoriais na sua casa. Crie memoriais no seu carro, no dia a dia com eles, com seus amigos. Não perca a oportunidade de marcar momentos para exaltar o nome de Deus. Isso é muito importante para nós. 5. Confie sempre no Senhor e não nos seus recursos. Confie em Deus, não no que Deus te deu. Não deixe que as bênçãos que Deus te deu se transformem em um ídolo em seu coração, ao ponto de você deixar de depender exclusivamente dele. Uma frase que eu digo sempre para meus filhos: não use a graça de Deus contra o Deus da graça. Sabe o que quer dizer isso? Eu falo assim lá em casa: Guilherme, abaixa o som dessa Alexa, moleque. Ele falou assim, mas não está me incomodando. Mas eu falei, é só para você ouvir, eu não preciso ouvir, eu estou aqui no meu quarto. E às vezes, depois eu vou lá e falo assim, filho, quem foi que te deu esse negocinho, essa bolinha aí?
Foi você, Pai. Então não use o presente que eu te dei contra mim, tá bom? Não use a minha graça em seu favor contra mim. Cada vez que um filho usa um presente do pai para entristecer o pai, é o que a gente faz com Deus. Muitas vezes a gente usa um benefício que Deus nos deu contra Deus, para deixar de depender de Deus. Nós somos uma igreja que tem recursos. Estamos num lugar aqui com ar-condicionado, confortável, um som agradável, projeção. Nós temos Bíblias nos celulares, né? Então, para a gente deixar de depender de Deus e começar a confiar nos nossos recursos, é um pulinho, irmãos. Mas não faça isso. Não use a graça de Deus contra o Deus da graça. Lembre-se, nada substitui a oração e a dependência de Deus. Nada, nada. Só Deus é capaz de deter o rio e fazer você atravessar o seu Jordão. Só Deus faz isso. Portanto, confie somente no Senhor. Não espere o dia realmente difícil para você reconhecer isso. Reconheça a sua dependência no Senhor em cada dia, em cada momento, em cada circunstância. 6. Enfrente seus desafios na fé no Senhor e encare-os como uma preparação para tudo o que Deus quer fazer em você e por meio de você. E Deus quer fazer isso. As dificuldades e os sofrimentos do deserto são uma escola nas mãos de Deus e vão moldar o seu caráter cristão. Portanto, fique firme, atento, observe os sinais, ouça a palavra de Deus, não perca as lições que Ele quer te ensinar diante dos rios que você precisará atravessar, diante dos desertos que você precisará conviver. Aprenda. Eu acredito que algumas lições que Deus quer nos dar só terminam quando a gente aprende. Então, esse deserto aqui era para ter durado 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Se não fosse a rebeldia do povo e a incredulidade deles lá com a história dos espias, eles iam atravessar o Rio Jordão naquele dia. Mas por causa da incredulidade dos seus pais, eles ficaram quase 40 anos mais circulando no deserto e sofrendo. Passando fome, passando sede, passando calor, passando frio. E sepultando gente. Morrendo gente. Nós não precisamos disso. Você não precisa demorar demais no deserto. Quanto antes você quebrantar o seu coração, deixar Deus quebrantar o seu coração, quanto antes você for humilde e aprender a lição, reconhecer seus pecados, mudar o jeito, mudar a maneira de tratar Deus, quanto antes você se arrepender de verdade e fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor, Deus também vai encerrar o seu deserto. Deus não criou a gente para o sofrimento. Mas às vezes o sofrimento é importante para Ele nos moldar, para nós sermos mais parecidos com Jesus. Então Ele permite, Ele nos envia. Mas a gente não precisa viver a vida inteira no deserto. Essa opção é nossa. E, por fim, viva para a glória de Deus. Levante altares em seu coração. Lembra que eu falei que Josué levantou um memorial dentro do rio? Ninguém mais ia ver, só Deus ia ser glorificado. Levante altares em seu coração. Honre a Deus em público, mas também no secreto.
Honre a Deus diante das pessoas, mas também quando o seu quarto estiver com a porta fechada. Honre a Deus aqui na igreja, mas honre a Deus quando estiver sozinho em casa também. Levante altares do seu coração. Faça coisas para Deus, mas não busque glória para si mesmo. Se você for humilde e não buscar glória para si mesmo, Deus mesmo se encarregará de honrá-lo diante dos homens, assim como fez com Josué. Se você for humilde, Deus vai honrar você. Porque Deus se agrada dos humildes. Ele resiste ao soberbo, mas Ele se agrada dos humildes. Então Josué nos ensina muito, muito. Mas eu quero resumir tudo com essa última frase. Tudo é uma questão de fé, não dos recursos que temos. Qual é o seu Jordão? Qual é o desafio que você está enfrentando? Qual é o rio que você precisa atravessar? Eu vou dar um tempinho aí para você meditar, e eu quero dar também a oportunidade de você orar, pedindo que Deus te abençoe, que Deus renove a sua fé, que Deus te ensine a andar pelos caminhos retos, mas principalmente que Ele te leve para outra margem, seguro, vitorioso, abençoado. Vamos orar? Senhor, obrigado pela riqueza da Tua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, que agora nós, que também temos rios para atravessar, que nós sejamos revestidos pelo Teu poder, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração novo. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova em nós um espírito reto. Eu te peço, Senhor, que nós saímos daqui hoje, realmente, Senhor, revigorados por tudo que o Senhor compartilhou conosco, com uma fé nova, uma confiança nova no Senhor, uma dependência total de Ti, para que nós sejamos vitoriosos, Senhor, para que nós vejamos a bênção do Senhor sobre nós, sobre nossos filhos e as próximas gerações. Que o Teu nome, ó Deus, seja honrado e engrandecido por todos nós, em todos os momentos, não apenas diante das pessoas, mas diante delas também. Mas muitas vezes, Pai, na solidão, quando estamos só nós e o Senhor, que a nossa vida te engrandeça. Abençoa o nosso dia, tudo que vai acontecer ainda, traga-nos de volta para o culto de oração, para o culto às 18 horas, que em tudo isso, ó Deus, o Senhor seja engrandecido e nós abençoados, é o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, bom domingo para todos, vão e voltem na paz.